Olá, meus amados do quarto ano! Vamos lá para mais uma revisão. Hoje revisaremos o assunto O Segundo Império, que foi de 1840 a 1889. Bem, meus amados, como a Pro já havia falado em aulas anteriores, o Segundo Império, ou o Segundo Reinado, foi um período em que Dom Pedro II governou o Brasil. E esse Segundo Reinado iniciou quando? Isso em 1840, quando foi antecipada a maioridade de Dom Pedro de Alcântara para que ele pudesse governar o país. Pedro II governou o país por mais ou menos quanto tempo? Vocês lembram? Muito bem, governou o Brasil por quase 50 anos. Foi nos primeiros anos que o imperador conseguiu acabar com várias revoltas nesse período. Outras revoltas ocorreram por diversos lugares do Brasil. E falando de café, as primeiras fazendas de café surgiram nas regiões próximas às cidades do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, de São Paulo. Depois, o cultivo do café foi se expandindo para a região oeste do estado de São Paulo, onde suas áreas tornou-se as mais ricas do Brasil. E vocês lembram como eram chamados os donos das fazendas de cafés? Muito bem, eram chamados de barões do café. E falando de guerra do Paraguai, foi durante o Segundo Império, meus amados, que o Brasil se envolveu em conflitos com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, mas que o maior conflito de todos foi com a Guerra do Paraguai. Das indústrias, era necessário que houvesse mão de obras assalariadas, porém, muitos fazendeiros do Nordeste e do Vale do Paraíba ainda dependiam da mão de obra escrava. Eles insistiam que a escravidão continuasse, mas Dom Pedro II, em seu governo, assinou algumas leis em que limitavam a escravidão. Essas leis está a Lei de 1850, lei essa que é de Eusébia de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. A Lei de 1871, que é a Lei do Ventre Livre. Essa lei dava liberdade aos filhos de escravos. Já a Lei dos Sexagenários dava liberdade aos escravos com 60 anos de idade. E tem também a Lei de 1888. Vocês lembram que lei é essa? Isso, muito bem, a Lei Áurea, aquela lei que foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro, que estava no seu lugar enquanto o pai viajava, ou seja, estava assumindo o trono, e ela assinou a Lei Áurea, lei essa que libertava os escravos da escravidão. Foi assinada quando? Alguém lembra? Muito bem, foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Mas essa lei ela não foi assinada porque a princesa Isabel era boazinha, não. Ela foi assinada depois de muitas lutas dos próprios africanos e também pelos abolicionistas, que estavam pessoas brancas e os negros livres. E mesmo com a abolição, meus amados,
Muitos escravos permaneceram nas fazendas onde trabalhavam, principalmente os idosos. Sabe por quê? Porque eles tinham feito um acordo com seus senhores que ficassem na fazenda, em troca continuava trabalhando, ganhava moradia e pagamentos baixos. Porém, com o fim do tráfico de escravos, dificultou bastante para os donos de fazendas de cafés. Sabe por quê? Porque eles tiveram dificuldades de encontrar mão de obras para trabalhar nas plantações de café.